bem-vindas e bem-vindes ao Pod Bicha, o podcast da Bicha da Justiça. Eu sou Bruna Andrade, sua anfitriã, e hoje eu estou aqui com uma convidada, que é uma das jogadoras de vôlei mais talentosa desse Brasil, com várias passagens em times brasileiros e também times fora do país. A minha convidada atua como oposta e ponteira e foi a primeira transexual a disputar uma partida oficial da Superliga. De família humilde, sempre foi apaixonada pelo voleibol e em sua carreira já jogou em clubes de Portugal, Bélgica, Itália e atualmente defende o Osasco, que é atual campeão do Campeonato Paulista de Voleibol Feminino. Seja muito bem-vinda, Tiffany Pereira de Abreu. Muito obrigada por estar aqui. Acompanho muito o trabalho de vocês pelas redes sociais. Acho que é muito importante, né? Eu me atualizo ali também. Estou aqui hoje para falar um pouquinho sobre a mulher trans no esporte, a dificuldade que a gente encontra e por que nós ainda não temos muitas meninas ali dentro e precisamos. Meninas, precisamos de vocês no esporte. Busque o espaço de vocês que vocês vão ter essa oportunidade também. Com certeza, né? E a gente está trabalhando para isso, né? Para que elas possam ter essa oportunidade, essa facilidade dentro do esporte, que você, por ter sido a primeira, encontrou um pouquinho mais de dificuldade. Uma dificuldade que eu não imaginava que ia ser tão grande, né? Quando eu comecei no esporte feminino, primeiramente, eu fui para a Itália. Eu joguei na Itália, o primeiro campeonato feminino que eu joguei foi na Itália. Eu estava morando na Bélgica e eu estava jogando vôlei, mas por diversão. Já tinha parado de jogar vôlei, tinha 5 anos, parado de jogar profissionalmente. E nesses 5 anos fiquei fazendo toda a minha transição. E chegou uma época que eu não queria mais jogar vôlei com os meninos quando o jogo era fora de casa, né? Porque sempre a torcida ficava vendo uma mulher no meio dos homens, ficava falando piadinhas, coisas que eu não gostava. E quando eu fui pro feminino, eu achei que ia ser a mesma coisa, mas foi ao contrário. Quando eu cheguei na Itália, eu fui muito bem amada, muito bem aplaudida, muitas fotos com fãs de todas as idades, e isso me fez entender que sim, que eu estava no espaço onde eu deveria estar, com as mulheres. Você começou a sua carreira profissional no vôlei com quantos anos? Eu comecei a jogar vôlei, aprender a jogar vôlei mesmo, 6 contra 6, com 17 anos. Uhum. Antes disso, eu jogava na rua, né? A gente colocava uma rede na rua, no bairro, e a gente ficava jogando 2 contra 2, e assim, isso lá em Goiânia ainda, né? Quando eu era adolescente. Uhum. Você nasceu em Goiânia? Não, eu nasci no interior de Goiás. Na época era Goiás, hoje é Tocantins. A cidade se chama Paraíso do Tocantins. Na época que eu nasci era Paraíso do Norte de Goiás. Já sou antiga, viu, gente? Barroca. Né? Nasceu antes de 1988, que é quando houve essa divisão. Isso, eu nasci em 84. Aí, mudei para o Pará, para a cidade de Conceição do Araguaia, com 3 meses. Então, eu me considero mais paraense, né? E goiana de nascença, e por ter vivido em Goiânia ainda a minha adolescência, né? Fui para Goiânia com 13 anos, ali comecei a brincar de vôlei ainda com os 3 anos na rua, com os amigos, com a criançada que estava ali na rua. Mas eu pratiquei esporte, gente. Eu amo esporte. Eu sempre pratiquei esporte. Natação, não, porque eu nadava no rio, né? Então, nem sei se era natação, batia as mãos lá. Mas corrida, basquete, futebol, tudo que tinha esporte, que tinha gente pelo meio, eu tava lá. Sim. Vôlei, então, eu me apaixonei. Logo eu fui entendendo que eu era diferente dos outros e que o vôlei não tinha tantos contatos. Então, eu falei assim, acho que isso aqui é melhor para mim. E eu evoluí bastante no vôlei, então aqui estou eu hoje jogando profissionalmente. Sim. Mesmo começando na rua, viu, gente? Mas profissionalmente, seu primeiro time profissional, você tinha quantos anos, mais ou menos? Profissional, eu joguei a primeira, eu considero profissional a Superliga, né? Sim. Porque eu joguei a primeira Superliga em 2007, 2008, que eu joguei por Foz do Iguaçu. Uhum. Foi onde eu comecei a me destacar bastante a nível nacional, né? Nesse mesmo ano, eu fui melhor atleta universitário.
Sim. Ganhei alguns Viva Vôlei pela equipe de Foz do Iguaçu também, jogando a Superliga. Tive alguns destaques em ataque, em passe nessa época e fui jogar em Portugal. Antes disso, eu jogava profissional, mas não era em competições de alto nível como Superliga. Ainda era novinha, né? Eu vim para São Paulo com 19 anos, jogar Campeonato Paulista Juvenil. Então, eu comecei a jogar em 2003, na base e profissionalmente em 2007, 2008. Entendi. Né? E aí veio o convite para poder ir para o exterior, para poder passar ali pelos times da Itália, Portugal e Bélgica, isso? Depois que eu joguei a Superliga Brasileira Masculina, gente, isso ainda. Joguei a Superliga Brasileira Masculina por Foz do Iguaçu, eu tive algumas propostas do Brasil, mas eu decidi ir para a Europa, né? Aquele sonho, ganhar em euro é todas, né? Sim. Eu vou para a Europa, ganhar em euro. Fui para a Europa, ganhar em euro. Mas também gastava em euro, né? Gastava em euro. Não, então, a gente gastava, mas a gente tinha alimentação, o clube dava casa, alimentação e mais o saláriozinho, né? Que bom. Então era bom. Era bom, né? Só que naquela época o euro era o quê? R$ 2, não era muita coisa, né? Agora que o euro que tá bom, né? Agora que tá uma maravilha. Agora que tá cincão. Aí eu joguei em Portugal. Aí eu tive proposta de voltar para o Brasil de novo, mas eu tive da Espanha. Fui para a Espanha. Sim. Aí depois da Espanha, fui para a França. Aí da França eu retornei à Espanha, fui para a Indonésia, para a Bélgica. Aí eu encerrei minha carreira profissional. Eu estava em alto nível, mas a minha cabeça, o meu corpo já não estava mais aceitando viver daquela forma. Eu já estava com depressão muito profunda que eu necessitava fazer alguma coisa na minha vida. Eu não conseguia mais viver para os outros. Porque, assim, eu sempre fui muito feminina no vôlei. Sim. Só que clubes não queriam que eu jogasse porque eu era muito feminina. Então, eu tive que aprender a tipo, ser uma atriz, entendeu? Tipo assim... A mascarar. Como eles falam, ser homem, né? Sim. Tive a mascarar. Então, tipo assim, eu tive que esconder quem eu era para poder jogar. Sim. E eu fiquei escondendo por tanto tempo que chegou uma época que eu não conseguia mais, né? Uhum. Então, isso começou em 2003, começar a mascarar essa minha feminilidade natural. Sim. E 2012, no final de 2012, eu comecei a minha transição. Certo. Então, foi quase 10 anos nessa vida. Nessa caixa. Opressão ali. Jogando, tendo que disfarçar, tendo que dar aquele disfarce. Mas quando eu estava com minhas amigas, eu estava em campeonatos tipo regionais, gente, a Tiffany aparecia. Nossa Senhora. Aí eu era outra pessoa, aí sim eu era feliz. E quando foi a primeira vez que a Tiffany apareceu? Então, a Tiffany apareceu ainda em 2003, né? 2003. Quando eu fui entender que eu era a Tiffany. Até então eu não entendia, eu não sabia o direito que era. Eu só sabia que eu tinha algo diferente. Eu sabia que eu sentia diferente dos meus amigos gays e não sabia o que era. Então, um certo dia, um amigo, eu cheguei para conversar com um amigo meu gay que eu chamava de madrinha, né? E perguntei para ele o porquê eu não tinha esse desejo como eles, eu não tinha esse desejo de ter um relacionamento com outro homem, eu sendo um homem, eu não sentia desejo, por mais que eu via aquele monte de homens lindos, gays na balada, eu não queria ficar, né? Aí eu via assim um cafuçô, um menino qualquer, um hétero qualquer passando, ai que lindo, já dava aquele fogo, né? E esse amigo meu falou assim, porque você tem alma de mulher, você é trans travesti. E você só vai conseguir fazer esses desejos seus quando você fazer uma transição. Foi quando eu comecei a entender e quando eu entendi também que eu não podia fazer essa transição dessa forma. Até porque eu vivia em uma época ainda que o preconceito era muito maior, né? A gente sabia como era. Naquela época nós tínhamos, por exemplo, o Lilico, que ele falou que era gay publicamente e foi cortado da seleção, de vários clubes. Então, imagina eu falar que era uma mulher trans na época. Então, tipo, eu tive que entender que eu precisava de tempo. Sim. Eu não podia chegar e falar para minha família também, já, eu sou uma mulher trans. Talvez eu ia ficar sem família, sem vôlei, sem nada. Então, eu tinha muito medo. Sim. Né? O que eu fiz? Eu decidi esconder
jogar, ganhar meu dinheiro para depois começar uma transição sem depender de ninguém. Sim. E foi o que eu fiz. E você ficou 5 anos afastada do 5 profissional. anos. Eu parei em 2012. E quando eu parei, eu estava sendo a maior pontuadora da Liga Belga, que é uma liga bem forte também, ainda mais na época. E eu fiz um jogo assim maravilhoso. No outro dia eu cheguei e falei que não jogava mais vôlei, que eu não estava aguentando. Gente, eu chorava toda noite. Eu chegava em casa, eu acordava chorando, eu dormia chorando, porque eu não aguentava mais viver daquela forma, né? E aí eu parei. Aí fui para a Holanda, eu comecei a ser a Tiffany lá com a minha amiga e fui começando transição. Não imaginava que eu podia jogar vôlei. Gente, jamais imaginei que eu podia jogar vôlei. Eu imaginava que eu podia fazer uma transição sem hormonização, mas a transição que eu necessitava fazer era uma transição completa. E para fazer essa transição completa, eu precisava fazer a hormonização completa. Sim. Né? Não existe uma transição completa sem hormônios. Para você, né? Isso. Meu caso, né? Porque tem muitas meninas que fazem transição sem hormônios, sim, porque elas não necessitam fazer uma cirurgia de redesignação, não necessita várias coisinhas que acontecem ali. E eu necessitava tudo isso. Então, eu tive que fazer minha transição. Quando eu estava com 5 anos de transição, que eu fui para jogar no feminino novamente. E eu fui descobrir que eu podia jogar no feminino, eu já estava, acho que, no meu 3º ano de transição. Uhum. Né? E aí você começou lá na Itália? Eu fiz minha transição toda na Bélgica e na Holanda. Aí, quando eu já estava apta a jogar no feminino, aí eu recebi essa proposta de jogar na Itália e fui jogar na Itália. Mas antes eu passei por alguns preconceitos. Por exemplo, eu era uma menina que jogava vôlei com os meninos. E isso porque, gente, sempre tem um amigo, né? Aí o meu amigo, não, Tiffany, vamos jogar. Porque como eu era profissional, e o sonho deles era serem profissional. Sim. Ai, mas você era profissional, vamos jogar, você ainda consegue jogar. Por mais que eu estava em início de transição, eu ainda jogava bem. Sim. Então, eu conseguia jogar de nível com os meninos, né? Sim. Aí eu falei, não, então eu vou jogar com vocês. Eu fui, jogava no time com os meninos, a gente joguei alguns campeonatos. E isso em 2015... eu estava numa competição na Bélgica e eu fui barrada de jogar nessa competição porque um dos presidentes da federação de lá de Antuérpia não disse que não estava certo uma mulher jogar com os homens, que eu deveria jogar com as mulheres. Sim. Mas eu ainda não estava apta a jogar no feminino. Sim. Né? Então, tipo assim, ficou aquela coisa. E agora ela joga onde? O cara da federação queria que eu jogasse no feminino. Mas eu não tinha documentação feminina ainda e eu ainda não estava apta a jogar no feminino pelas regras da competição na época, que era cirurgia ainda. Sim. Né? E minha cirurgia ainda estava marcada para o próximo ano ainda. O que aconteceu? Eu fiquei 2 semanas sem jogar, esperando uma carta da Federação Internacional falando que eu só poderia jogar no feminino quando eu tivesse minha documentação e as exigências na época, né? Para jogar no feminino. Então, fiquei 2 semanas até que eu voltei a jogar novamente. Aí, quando foi em 2017, que eu já estava com a minha cirurgia, com a minha documentação feminina, aí eu fui jogar na Itália. Aí, então, tipo assim, não foi simplesmente Tiffany já vai. Não, eu passei por várias etapas até conseguir alcançar os meus objetivos. E, além de tudo, você manter o nível, né? Porque quando você chega, não é simplesmente, eu sou uma mulher trans e vou jogar. Não, existem regras. Sim. Nós temos que estar nas regras. Porque se você não está na regra, vão te tirar dali. Uhum. Então, eu tive que primeiro alcançar a regra e ainda manter o nível. Porque, sim, tipo, é muito difícil. Na minha cabeça, eu imaginava, eu vou sempre ser forte. Eu acho que o hormônio não muda tanto. Eu não imaginava o que o hormônio faz com o corpo. Uhum. Depois da cirurgia, eu não imaginava o que uma cirurgia fazia no meu corpo. É o que eu pensei, tipo assim, quando eu fiz a cirurgia, eu entrei em menopausa, porque eu não tinha produção de nenhum hormônio. Sim. E eu não imaginava que eu tinha que tomar hormônio novamente. Então, visitar uma endócrina, visitar uma ginecologista, para ela falar que eu estava na menopausa. E que eu tinha que tomar hormônio novamente. Então, foi tudo novo, foi tudo acontecendo. Uma nova mulher nasceu depois, sim, da cirurgia. Início de hormonização é uma coisa, depois da cirurgia já é outra. Então, tipo, muda muito, né? O corpo muito. Né? Então, tipo assim, eu tive que aprender a
a entrar na regra do jogo, Sim. aprender a jogar vôlei novamente, com o meu novo corpo, com a minha nova força, com o meu novo movimento, com Sim. tudo. E, além disso, eu engordava muito mais fácil, eu ganhava peso muito mais fácil, eu ganho peso muito mais fácil, coisa que eu não acontecia no passado. E, principalmente antes da cirurgia, eu não tinha tanto, assim, por mais que eu tomava muito hormônio, não ganhava tanto peso tão fácil como eu ganho hoje, Sim. né? Então, eu tive que ficar lutando para poder estar nesse alto nível. Eu faço uma dieta rigorosa, meus hormônios têm que estar sempre em dia para não voltar a menopausa novamente. Tem que estar passando sempre com endócrino para poder conseguir jogar, né? Porque não é fácil. E quais são os critérios hoje para se jogar, né, na categoria feminina? Hoje os critérios para jogar no Brasil da CBV são 5 nanomol, na época era 10, né? Então, em 2015 ainda, quando aquela aconteceu, era cirurgia, Sim. né? Aí em 2016 saiu uma nova regra que era 10 nanomol pelo Comitê Olímpico Internacional. Hoje é 5 nanomol, né, pela Federação Internacional, pela Federação de Vôlei, 5 nanomol de CBV. E você tem que ter alguns anos de transição também, né? Existe o critério do tempo. Isso, do tempo. E deixando bem claro para vocês, menina, não é você ter 5 nanomoles de testosterona e você já pode jogar. É o seguinte, você vai estar fazendo sua transição. Começou a transição, por exemplo, em 2015. Você, janeiro de 2015, março de 2015, você tem 5 nanomol, você não pode jogar ainda. Você vai poder jogar em março de 2016. Um ano. Um ano depois. O critério do CFM, que é de um ano de acompanhamento. Isso, um ano de acompanhamento. Então, tipo assim, por exemplo, mas ninguém chega nesse nível tão rápido, né? Sim, chega, porque nem todo o corpo é igual, né? Por exemplo, tem gente que já tem mais hormônio feminino do que masculino. Então, quando começa a fazer uma transição feminina, automaticamente alcança mais rápido os resultados femininos e alcança mais rápido a hormonização. Para você chegar no nível de testosterona de 5 nanomol, você tem que tomar um bloqueador de testosterona, que é como se fosse uma cirurgia química, né? Ele vai matar o seu órgão genital, e então algumas meninas não gostam de tomar porque elas ainda gostam de usar o seu órgão, e isso tá ok, é normal. Cada um com os seus objetivos, né? Sim. Mas para o esporte, você é obrigatório tomar esse bloqueador, senão você não alcança os níveis de 5 nanomol de testosterona, né? Entendi. Ou você faz a cirurgia. Porém, para fazer a cirurgia, você também tem que tomar o bloqueador. Porque você vai ter que matar esse órgão antes de fazer a cirurgia dele. Você não pode fazer uma cirurgia de um órgão que está vivo no seu corpo ainda, que você utiliza ele, né? Então, você tem que fazer esse processo. Então, praticamente, com cirurgia ou sem cirurgia, aquele órgão lá não vai existir mais, porque o bloqueador vai ter que existir. Sim. Vai ter que atuar no seu corpo. Sim. Então, aí você começou sua transição, 2015, 2017. Você alcançou 5 nanomol nos seus exames que você faz mensalmente. Aí você, 5 nanomol, já posso jogar. Não, aí você vai ter que fazer mensalmente daqui a um ano, quando você fizer um ano de 5 nanomol seguidos, aí você pega o primeiro, pega os outros, todo o último, entra na federação, a federação vai conferir que você tem um ano que já está com 5 nanomol já de testosterona, você não vai estar com acima, como se fala, eles falam que a gente está roubando, né, porque a gente é mais forte. Não, a gente não é, preconceito puro. Aí você não vai estar... Só para constar, isso, né? Você não vai estar mais assim, na frente de alguém por força. Você vai estar no nível igual a outras. Sim. Você vai pelo seu talento, né? Sim. Aí sim você já pode jogar o profissional. Né? Porém, existem outras competições que tem simplesmente a inclusão. Tem várias competições que só precisa da inclusão. Você se é uma mulher trans, você se identifica como mulher trans, você já pode jogar. Sim. Tem várias competições amadoras assim. Sim. E tá tudo bem, que eu acredito que cada competição, né, tem sua regra e a gente tem que seguir. Se a competição pede a regra da CBV, você tem que ter os 5 nanomol. Se a competição pede a única regra que você tenha os seus documentos retificados, ótimo. Você já pode ser uma mulher trans com hormônio ou sem hormônio e participar. Sim.
Sim. Entendeu? Sim. E assim vai. Porém, sabemos que se não tem uma regra para um campeonato mais profissional, aí vai aparecer todos os tipos. Existem pessoas falando, nós temos que fazer um campeonato só para mulheres trans. Mas aí é isso que eu te falei. Ser uma mulher trans, existem vários fatores, né? Tem a mulher trans que é operada, que tipo assim, que ela já não tem produção nenhuma, que ela já está com um corpo totalmente feminino. Tem a mulher trans que não quer fazer a transição de hormonização. Tem a mulher trans que quer fazer, mas não quer fazer o bloqueador. Tem a mulher trans que quer, então, tipo, tem vários tipos de corpos, Sim. que todas são mulheres trans, todas têm que ser respeitadas como mulheres, mas com diferença de forças. Sim. Né? Por conta da própria Por conta testosterona. da própria testosterona que está ali no corpo ainda Sim. produzindo. Sim. Né? Então, tipo assim, mesmo que for fazer um campeonato só de trans, tinha que ser avaliado tudo isso. E a avaliação não pode ser, tipo assim, quanto tempo de transição. Não é, porque, tipo, a pessoa pode ter 10 anos de transição sem nenhum tipo de hormônio Sim. no corpo. Sim. E tá ok. Sim. É uma mulher que a gente tem que respeitar como outro qualquer. Sim. Né? Mas na força vai ter diferença da força, né? Ainda mais se essa mulher começar a fazer um trabalho de academia, de força, ela vai continuar mais forte, né? Sim, com certeza. E eu acho lindo ter umas meninas trans que não tomam hormônios, tem uns Claro. corpos maravilhosos. Eu Sim. falo, que E é aquilo linda. mesmo, né? Cada um acaba entendendo aquilo que faz sentido para si mesmo. Pra si mesmo, né? isso. Então, só em síntese, a gente está falando de 1 ano de... Com nível abaixo. Com um nível abaixo de 5. Isso. Para poder... Mais 12 meses comprovando 5 mês a mês. 5 meses a mês para começar a jogar. Para começar a jogar. Isso. Por exemplo, eu acho que eu devo ter começado em setembro. Eu comecei na Itália, foi que mês? Setembro, não. Comecei em fevereiro. Fevereiro de 2017. Fevereiro de 2016, eu já tinha um ano. Um ano. Tá. Fevereiro de 6, eu fiz meu exame que deu deu 1, né? Sim. Aí quando foi fevereiro de 2017, eu já estava com esse exame completo. Ah, perfeito. Né? Então Perfeito. foi 1 ano. E o que te fez voltar para o Brasil? A gente não tem... Você percebe uma diferença em termos de preconceito na Existe. Itália e no Brasil? Eu acho que o preconceito está em todo lugar. Sim. Não adianta eu vir falar que não existe o preconceito lá. Lá também existe. Porém, às vezes a gente não entende a língua, né? Então você acaba achando que não foi preconceito, mas você consegue entender a risadinha, você consegue entender o olhar diferente. Mas é uma coisa que o que mais acontece é que o preconceito, por exemplo, se você leva uma pessoa preconceituosa num jogo de vôlei, que não aceita mulher trans no esporte, e fala assim, ó, tem 2 mulheres trans jogando ali, ele vai sempre procurar as 2 jogadoras mais fortes. Mesmo que não tenha nenhuma mulher trans, ele vai procurar as 2 mais fortes, as 2 mais altas, e vai falar assim, aquelas 2, por Sim. preconceito dele. Sim. Né? Se você falar, não tem nenhuma, e tiver 2 mulheres trans jogando, para ele vai estar tudo bem, por mais que as meninas são fortes. Então ele Sim. vai pelo preconceito, não pela força, não pelo jeito, não por nada, né? Sim. Então, uma coisa que eu falo, se não fala, tipo assim, a Tiffany nunca falaram a Tiffany era trans, eu estaria jogando sem preconceito. Né? O preconceito maior está, eu acredito, na nossa classe de pessoas trans, nas meninas que estão em início de transição, Sim. nas meninas que não têm acesso à hormonização, que não têm acesso às facilidades de você poder ser uma mulher trans passável, que a gente fala, Sim. né? E é por essas meninas que a gente tem que lutar. É por esse trabalho. Porque aquela bonita, maravilhosa que está lá, toda princesa, ela não vai ser atacada. Sim. Ela não vai ser atacada. Ela não vai passar na rua e as pessoas vai olhar e tirar sarro. Não, quem vai tirar sarro da novinha. A gente tem que lutar por ela, porque vai respingar nas outras. Sim. Né? A gente não pode deixar que nenhuma de nós morre. Porque eu já fui uma menina de início de transição. A bonita já foi uma menina de início de transição. Né? Então a gente tem que lutar pelas meninas novas. Tem que Sim. lutar pelas meninas que ainda não alcançaram essa passável. E que não estão, obviamente, no profissional. Isso, então, tipo assim, queira ou não, eu tenho
esse legado, né, de lutar. E eu vim para o Brasil porque, primeiramente, uma decepção amorosa. Acontece, né? Existe a vida pessoal também, né? Aí eu estava em um fim de relacionamento e a pessoa falava que queria distância. Mas safado, né? Queria uma distância assim, tipo assim, de um quarteirão que dava para visitar. Entendi. Aí eu entendi que distância era o Brasil, né? Entendi. É um continente, né? Um continente é distância. Eu entendi que era entendeu? Tinha que pegar um voo de várias horas. Aí eu peguei e vim pro Brasil. Primeiro para visitar a família, acabei tendo alguns problemas físicos e fui me cuidar lá em Bauru e acabei ficando em Bauru, jogando em Bauru. O voleibol brasileiro é um voleibol muito forte, é uma liga muito boa. E aqui eu acho que eu ia evoluir mais. Sim. Então eu acho que eu fiz uma boa escolha, porque eu acho que o Brasil precisava de uma Tiffany Abreu para começar a abrir mais portas. Porque eu lembro que um dia eu estava em casa e minha amiga falou assim, Tiffany, você não vem pro Brasil, sua doida. Travesti aqui só pode sair de noite para trabalhar, porque senão é morta nas esquinas, porque senão apanha na rua. E eu falei, gente, mas nós estamos em 2017, ainda estamos com essa mentalidade de 1900. Sim. Não, eu tenho que ir, eu vou pro Brasil porque eu tenho que lutar. Sim. Se Deus me deu esse legado de lutar, de ser a primeira, eu vou. Eu vou. E aqui estou. Já passei por cada uma, já tive que ir em Brasília, já tive que ir em tudo que é canto, por causa de lei, querendo parar a mulher trans no esporte. Toda lei para parar a mulher trans no esporte é preconceito. Essa história, essa balela que vocês inventam, que tem pulmão maior, que é mais forte, que é isso, é mentira, é balela. Porque a mesma mentira que vocês inventam para mulher trans no esporte, você inventa para mulher trans que quer desfilar no Miss Universo. Ah, por que ela não pode? O que ela tem de diferente? Ah, porque ela não é mulher. A mulher trans não pode entrar no banheiro feminino. Ah, por que ela não pode? Ah, porque ela não é mulher, porque ela não tem útero. A mulher trans não pode fazer isso. Ah, porque ela não... A partir do momento você pode ser a melhor pessoa do mundo no seu trabalho. A partir do momento que descobre que você é trans, o preconceito começa porque você não é mulher. Então, não é por força que eles querem barrar as mulheres trans no esporte. É por preconceito. E eles querem barrar nós, mulheres trans, porque nós somos uma classe que é mais fácil de atacar. Primeiro vão atacar nós, mulheres trans, para atacar depois os direitos de todos os LGBTQIA+. Então, você, LGBTQIA+, que está vendo essa palavra minha agora, apoie todas as pessoas LGBTQIA+, mesmo que você não concorde com ela. Mas apoie. Porque se você não apoiar, vai respingar em você depois, porque eles vão querer parar com seus direitos também. E é assim que acontece. É verdade, é bem isso mesmo, desse né? E é dividir para eles conquistarem, né? Isso, é juntos então, a gente conquistamos. Exatamente. Então, eles querem nos dividir para eles conquistarem. Mas é o contrário, a gente precisa se juntar para não deixar eles conquistarem. Se a gente se juntasse, a gente não tinha uma Erika Hilton. A gente tinha 20 Erika Hilton lá em Brasília. É verdade. A gente tinha 20 Erika Hilton em todos os estados, lutando por nosso direito. Mas temos que se juntar. Abre o olho, LGBTQIA+. Abre o olho que eles estão querendo colocar a gente de volta no caixão. Exatamente. Que bom essa fala sua. Desse jeito. Tem que chamar atenção mesmo, porque o perigo está aí. O perigo está aí. Está nos rondando. Está nos rondando. Só não vê quem não quer. Exatamente. E como é que foi sua infância lá no Pará? É linda, né? Princesona, maravilhosa. Foi? Magrinha, corria. Era uma infância livre. Ai, eu adorava brincar de comidinha. Eu era a mãe, gente. Aí tinha meus amiguinhos, né? Aí eu era a mãe. Aí eu falei, vamos brincar. Aí eu fazia comidinha assim, aí colocava os piqueniquezinhos, né? Aí dava pra eles o que sobrava, né? Arroz, feijão, farinha. Sim. Que era o que sobrava um pouco do almoço. Sim. A gente fazia ali. E, tipo assim, foi uma infância feliz porque, tipo assim, quer ou não, eu sou de 84. Ainda tinha uma época que não tinha tanta criminalidade, não tinha internet. A gente tinha que brincar com os amigos mesmo na rua, subir em pé de manga, pé de caju. Sim. Então eu vivia nisso, né? O meu quintal era um quintal grande, eu brincava muito ali, fazia as coisas, brincava de tudo que tinha que brincar. Então eu fui uma criança feliz. Foi uma criança pobre? Fui uma criança pobre. Foi uma criança feia?
Não, foi uma criança muito bonita. Vocês estão vendo pelas câmeras mesmo. Mas foi uma criança amada. Isso é bom, né? Foi uma criança que não tinha Danone? Foi uma criança que não tinha Danone. Bolacha, só quando adoecia. Foi uma criança que não tinha essas coisas? Não tinha. Mas foi uma criança amada? Foi uma criança amada. Muito amada. Minha mãe me amou muito, meus irmãos me amou muito. E até hoje eu sou muito amada na minha família, né? Por mais, eu tinha esse medo de não ser amada depois que eu virasse a Tiffany, mas eu sou amada. E meus irmãos falam, você sempre foi Tiffany, desde pequenininha. Desde pequenininha você sempre foi uma menina. Sim. Gente, eu fui levada 7 vezes para batizar com o nome do morto e não dava certo. Nem Jesus Cristo queria. Me conta essa história direito. Como assim? Não, então, minha mãe me levou para batizar várias vezes. E nunca dava certo. Uma vez o cavalo correu, quebrou, alguém caiu, quebrou a perna. Certo. Outra vez o padre não apareceu. Certo. Outra vez parece que o ônibus não chegou, a gente não viajou. E minha tia era da roça, né? Sim. Minha madrinha. E nunca dava certo. Da 7ª vez deu certo. Da 7ª vez deu Aí certo. quando minha mãe perguntou assim, mas por que esse nome, minha filha? Eu falei assim, mãe, esse nome era para ser sempre. Porque a senhora viu que tentou batizar eu 7 vezes. Foi só na 7ª que foi dar certo, porque nem Jesus Cristo queria ter esse nome aí pra mim. Até Jesus falou assim, não vai fazer essa menina passar por essa vergonha. Mas se tivesse ouvido lá atrás, né? Isso, e eu amo minha madrinha, né? Eu amo a minha madrinha. Minha madrinha continuou morando na roça, e eu fui visitar ela agora depois de 20 e tantos anos, né? Porque eu saí com 13 anos do Pará para Goiânia, e com 19 para São Paulo, e nunca mais eu vi minha madrinha. Fui ver ela agora, o ano passado, e minha madrinha sempre me tratando no pronome feminino, minha filha, muito inteligente. Então, tipo assim, não é porque você não tem acesso ao estudo que você tem que ser preconceituoso. Essa história, eu sou de família antiga, eu sou de família tradicional. Não, você é de família preconceituosa. Isso. Vamos colocar os nomes corretos. Vamos colocar os nomes corretos nas coisas. Você é preconceituoso porque você quer, não é por causa de família, não. Com certeza. Né? Eu achei engraçado, minha tia falou assim, minha filha, quando você tinha uns 5 anos, aí eu sentei com você para conversar com você, porque você estava falando que era mulher. E todo mundo chamando de mulherzinha na rua, tirando sarro de você. Eu sentei com você para te ensinar o que era uma mulher, o que era um homem, que você chorando, eu brigando com você, porque você falando que era menina, eu mostrando para você que você era um menino. Sim. E ela falou assim, que se ela soubesse, se ela tivesse a oportunidade de hoje, de ler, de buscar, de entender as coisas, ela jamais tinha feito eu passar por que eu passei naquela época. E não tinha deixado ninguém falar que eu era um menino. Sim. Desde aquela época eu já era uma menina. Sim. Então, tipo assim, eu já era uma menina. Só que as pessoas... Eu nasci em um corpo errado e as pessoas queriam que eu ficasse daquele jeito. Só que chegou uma época que minha cabeça falou assim, não. E a minha coragem também, porque não é só a cabeça, tem que ter a coragem. Sim. Porque tem muita gente aí, que não tem coragem de se assumir gay. Imagina uma pessoa trans, que é uma transição completa. Sim. Né? Então, é coisa. Com certeza. E assim, da sua infância e adolescente, qual que é a história que você vivenciou que mais te traz saudosismo? Ai, deixa eu ver. De adolescência, deixa eu ver, acho que de criança. Eu acho que aquela parte de que eu era criança, que eu corria sem medo das pessoas, por mais que as pessoas falavam para mim era igual, eu era criança, para mim dava igual. De correr pro rio com a minha mãe, com aquela bacia na cabeça, assim, carregando cheio de roupa para ir lavar na beira do rio, e a criançada atrás dela, para comer uma farofa depois no almoço. Sim. Entendeu? Lá na beira. Enquanto não secasse a roupa, a gente não voltava. Sim. Então, tipo assim, essa é uma lembrança muito boa que eu tenho. Subir no pé de manga, chupar uma manga madurinha lá na hora. Eram umas coisas bem boas, viu? Era boa. Meu Danone era manga. Era melhor que Danone. Manga é melhor do que Danone, eu prefiro. Era maravilhoso. Não, eu amava. E tipo assim, eu era apaixonada em galinha, gente. Será que é por isso que eu sou uma? Você se reconhece, né? Um dia eu pintei minha unha de azul, aí da unha do pé, né? Aí eu mostrei pra minha irmã falou, Tiffany, pelo amor de Deus, olha a foto que a Regiane me mandou, que a minha outra irmã era uma galinha com o pé pintado de azul. Gente, minha mãe, eu chorei, mãe, me dá uma galinha, ela foi lá e comprou uma galinha na feira, né? Uma galinha pretinha, né? Aí eu fiquei criando essa galinha igual filha, né? Aí essa galinha começou a botar ovo, começou a ter filhote, começou a pintinho. Gente, eu era a rainha da galinha dos pintinhos, eu sabia
todos os nomes, eu procurava tudo que é lugar, então eu era apaixonada. Até hoje eu só falo assim, gente, eu preciso ter um lugar para me criar galinha, que eu amo galinha. Que delícia, né? Galinha caipira, viu, gente? Com certeza. E me diz uma coisa, de todos os títulos que você já recebeu, qual que é aquele que te trouxe mais significado no esporte? Eu tenho... Eu tenho alguns, mas eu acho que quando eu comecei a sonhar em ser atleta de voleibol, eu jogava na rua. Né? Eu ainda era um menino, jogava na rua com as crianças, com adolescentes ali. E a professora da escola sempre colocava o time de futsal para jogar o interclasse, o intercolegial, né? O intercolegial da cidade de Goiânia. E neste ano ela viu que virou uma febre, em 2000, ela viu que virou uma febre. Sim. No bairro nosso, jogar vôlei. A gente não queria jogar futsal, a criançada não queria jogar futsal, a gente queria jogar vôlei. Sim. Tinha os meninos que jogavam futsal, mas só que até os meninos que jogavam futsal queriam jogar vôlei. A gente jogava muito vôlei na rua. Aí a gente chegava na escola, eu armava a rede, a gente queria jogar vôlei na hora do recreio. Sim. Né? E a professora, gente, esses meninos já gostam mais de jogar vôlei, eu vou colocar esses meninos para jogar o colegial. E a gente foi jogar o colegial. Aí, tipo, um com que chute, outro com não sei o que. A gente não sabia nem o que era joelheira, essas coisas. A gente não tinha acesso a nada. A gente rodava 6-0, né? Que é o voleibol aprendi na escola mesmo. E a gente foi jogar. Juntou aquela multidão e foi jogar. A professora foi jogar. E a gente foi campeão. A gente foi campeão de Goiânia. Ganhamos de time, tinha jogador de seleção de Goiânia, de escola particular, que dava bolsa. E ver aqueles meninos que jogavam na rua e ganharam. Então, tipo assim, eu tenho um carinho tão grande por esse campeonato, porque foi ele que falou assim, eu vou ser atleta de voleibol. Foi a partir desse momento que eu sonhei. Falei assim, eu vou ser jogador de futebol, de voleibol. Futebol é louco. Não, tava milionária. E deixa eu te perguntar, do que você mais tem orgulho de si mesma? O que mais te orgulha? Primeiro, ser a mulher que eu sou, né? Ter uma família linda, um marido que me ama, irmãos que me amam, tios e tias que me amam. Mas uma coisa que eu tenho mais orgulho de mim é que é a coisa que a minha mãe sempre teve, honestidade. Né? Eu odeio mentiras, eu falo a verdade. Eu não gosto de ficar de mal de ninguém. Por mais que as pessoas, às vezes, não gostam de mim, eu ainda quero o bem dessa pessoa. Né? Então, tipo, acho que essa humanidade que dentro de mim é uma coisa que eu tenho muito orgulho disso. Que bom. E como que você lida? Você sofre muitos ataques de haters, de todos os lados? Peço a Deus para abençoar eles. Porque quando Deus abençoar eles, vê que eles estão errados, eles vão parar. É como você lida com as questões, dessa forma. E sim, eu sofri muito. No início eu sofria muito, hoje em dia eu prefiro não ver, mas ainda acontece bastante. Por muito tempo eu nunca fiz nada, eu sempre deixei, porque tipo assim, como eu falei, eu não gosto de atacar as pessoas. Mas falar a verdade às vezes é bom. Sim. E está em um processo de algumas pessoas que tiveram a transfobia com a minha pessoa, está em algum processo contra essas pessoas, porque chega um momento que, tipo, não é somente sobre a Tiffany. Sim. Mas é sobre uma classe. Se eu não fizer, se outras pessoas não fizerem, eles vão continuar sempre atacando a nossa classe. Sim. Né? Então, eu necessitei fazer isso. E vou estar lutando sempre na minha classe, porque eu quero sim ver mais mulheres trans no esporte, eu quero sim ver mais mulheres trans no mercado de trabalho, eu quero sim ver mais pessoas trans vivendo feliz com seus corpos, sem medo de ser quem são. Sim. Né? E se eu conseguir, outras conseguem. Mas a luta é diária. Diária, porque cada dia que passa, uma nova cidade cria uma lei transfóbica para parar as mulheres trans no esporte. E assim vai indo. O que você mais gosta no voleibol? E o que você menos ganhar, gosta? Né? E o que você menos perder. gosta? Não. Eu gosto de ganhar. Não gosta de perder? Odeio. Gente, né? eu sofro super competitiva. Meu Deus do céu, eu sofro demais por perder. Nossa Senhora, eu sofro muito. Eu não durmo a noite inteira pensando, remoendo a derrota. Por quê? Porque eu não fiz assim, porque eu não fiz assim.
porque aquele momento... E não é um momento, não é eu, não é uma jogadora, é um time, às vezes não acontece, a gente o jogo não sai. Sim. E a gente perdeu, mas eu odeio perder, gente. Ai, ganhar é tão bom. Ai, é tão bom. Depois você come um sushi. Você pode sair da dieta. Aí no outro dia você começa de novo a dieta, mas naquele dia é tão bom ganhar. Aí é permitido. Aí é permitido ganhar. Ganhar pode tudo. E o que você faz nas suas horas vagas, assim, de descanso? O que você gosta de fazer? Eu já sou barroca, já falei, né? Então tem que descansar bastante. Tenho que descansar bastante. Esse corpinho de cebola, né? Olhou, chorou. Então tem que descansar bastante mesmo. Porque senão eu não aguento. É pesado. Então, se eu não descansar na hora que eu tenho que descansar, eu não bebo álcool, eu não fumo. Então, tipo, isso já é uma ajuda para eu poder conseguir jogar um pouquinho mais, né? Então, tipo, que domingo, antigamente, quando era novinha, domingo eu tava caçando um pagode, um forró, né? Agora, domingo, eu tô assistindo o Luciano Huck, Domingão do Huck. Sentadinha, fazendo a unha. Dormindo no Fantástico. Cuidando do cachorro. Menina, tem dia que 9 horas da noite eu já tô no segundo sonho, do segundo sonho. Ai, da Disney, desceu. Ai, acordei a Osasco. Entendeu? Então tem dia que é assim, porque senão no outro dia a gente não aguenta. Não aguenta. Aí quando eu tô nas minhas férias, eu aproveito, né? Vou lá pro Pará, aí vou pro meio do mato, vou pescar, vou brincar com meus cachorros no rio. Aí vou visitar minha sogra. Quando eu tenho 2, 3 dias, eu gosto de visitar minha sogra em Santa Catarina, né? Que é um amor de pessoa. Então a gente fica lá, eu, meu marido, meu cunhadinho, minha sogra, a gente faz coisinhas entre nós. Então, é isso que eu gosto. Eu faço, né? Mas se eu pudesse, né? Eu estaria no sambódromo, nos negócios, mas não posso, porque o corpo não aguenta. O corpo não aguenta. Não aguenta. Se eu não trabalhasse com o meu corpo, né? Mas aí eu tenho que ficar pulando, igual uma doida lá, né? Batendo na bola. Sim. As pessoas acham que é só o jogo, né? Ah, menino. É rotina de treino. É de manhã e de tarde. De tarde que o bicho pega. E você pensa no futuro? O que você vai fazer depois que você resolver aposentar? Eu já pensei em tantas coisas, mas eu acho que eu vou acabar mexendo mais com o esporte, né? Com o esporte. Eu penso muito em trabalhar com o público LGBTQIA+, de uma forma que a gente tenha mais acesso esportivo. Talvez competições nacionais LGBTQIA+, onde a gente possa ter investimento, a gente pode ter clubes para esses atletas participarem. Então, no futuro, penso em muitas coisas. Já pensei até na política, mas falei, Deus que me livre, não me coloque nisso mais. Né? Deixa para a Erika Hilton que ela consegue. Que ela que é boa, ela é boa. Ela é boa. Ela é boa, ela é boa demais. Ela deixa que ela... E principalmente você não gosta do embate, né? Você não gosta do conflito. Ai, não, é porque, tipo assim, eu fico vendo aquelas mentiras, eu fico agoniada. Tem isso aí, também. Tipo assim, vai ter hora que eu vou ter que mentir. Tipo assim, você vai ter que falar isso para poder... por causa do partido, aí não dá certo. Aí eu falei, gente do céu, aí eu vou ficar remoendo essa mentira o resto da semana? Não, aí não vai dar certo. Falei, então não quero mexer em política. Já me colocaram uma vez, já me lasquei, para não falar, não quero mais. Deixa eu quieta no meu canto. Vou fazer outro tipo de política, né? Sim, política de acesso. É isso. Legal. Melhor. Você sabe por que chama pó de bicha? É porque sou bicha? Também. Que as bichas pode? As bichas também pode. Pode. Mas não é só sobre isso. É porque... É porque é pó de bicha, purpurina. Ah, aquilo que tem o suprassumo. Só o glamour. O glamour. Aquilo que de melhor tem na bicha. O que de melhor tem no trans. O que de melhor tem na sapatão. Pra você, o que é pó de bicha? Pra Tiffany, o que é pó de bicha? O glamour, deixa eu ver. O glamour é você poder estar na Blue Space, vendo aquele show maravilhoso das drag queens jogando, fazendo coisa. Não, eu acho que o pó de bicha, eu acho que é a nossa essência, de você se aceitar quem você é e ser feliz como você é. Né? Muita gente fala assim, eu adoro gay porque eles são felizes. Não, eles não são felizes não é porque são gays, são felizes porque eles se aceitam e eles entendem que eles têm que continuar vivendo do jeito que eles são. Sim. Né?
nada muda na vida deles, né? Sim. Nada muda na nossa vida, a gente tem que continuar sendo feliz. Então, acho que esse é O Pode nosso Bicha. glamour, A nossa autenticidade, a nossa felicidade. Nossa felicidade. Muito bom. Né? A gente já está caminhando para o final, infelizmente. Eu não gosto. Eu também não gosto. A gente ganhou. Ganhamos. Com certeza ganhamos. Eu só tenho mais uma pergunta para você. Pelo que você gostaria de ser lembrada? Sabe, a próxima geração que, quando fosse falar do seu nome, a Tiffany foi a pessoa que, pelo que você gostaria de ser lembrada? A Tiffany foi a pessoa que lutou pelo espaço no esporte. E hoje nós temos mulheres trans brasileiras disputando Olimpíadas, porque uma lutou lá atrás e abriu esse espaço. E vai conseguir. Viva. Com certeza. Tiffany, obrigada por ter topado, obrigada por ter sido tão sincera, espontânea e falar com profundidade assim, sobre coisas do seu dia a dia e da sua vida. Obrigada a todos vocês. Bicha, você que está aí ouvindo, você que está vendo, acredite sempre que você pode. Não deixe ninguém ditar regra na sua vida. Porque quem dita regra na sua vida é você. Vá em frente, vá ser feliz, busque, aproveite esse momento, porque nosso momento é curto aqui nesse mundo. Com certeza. Então aproveite esse momento e curte bastante, vá ser feliz. Você tem direito de ser amada, você tem direito de trabalhar, você tem direito de gastar, você tem direito de comer, você tem direito de tudo. Não deixe que ninguém tire esse direito de você jamais. Bora, bicha, vamos ferver. Bora, bicha, vamos ferver. E é assim que a gente finaliza esse episódio de hoje. Siga a gente nas redes sociais, tanto a Bicha da Justiça quanto a Tiffany. A gente vai deixar na descrição desse vídeo os respectivos arrobas, tá? Segue, curte, compartilha, ativa sininho, ajuda a blogueira a continuar trabalhando, né, para gerar mais conteúdo e mais informação. E até a semana que vem. Um beijo. Tchauzinho. Tchau. E lembrando que vocês estão bem-vindos em Osasco nos jogos, hein? Com certeza, com certeza.